Olá, seja muito bem-vindo à aula 6 do curso A Redação Além do Enem, em que estamos avaliando a competência 2. Na aula 5, nós avaliamos também a competência 2, mas da perspectiva do tema, e agora a gente vai olhar sobre a perspectiva do gênero, o texto dissertativo argumentativo. Na aula 7, a gente vai continuar falando da competência 2, mas pensando nas propostas de redação. Então, nós vamos analisar as propostas de 2015, 20 e 21, pensando como estrutura, como proposta de redação. Então, aqui na competência 2, eu mostrei para vocês na aula anterior os 3 critérios que estão sendo discutidos, né? Que eu desmembrei ali a matriz de referência para olhar esses 3 critérios, que são desenvolvimento do tema, que nós já vimos na aula 5, estrutura do texto, que veremos agora, e domínio do texto dissertativo argumentativo. Eu estou muito feliz que você tenha chegado até aqui, espero que você esteja conseguindo acompanhar o conteúdo e sugiro novamente que você faça o download do material de apoio, especialmente da matriz de referência para a redação, para que você consiga acompanhar essa discussão. Conforme eu vou falando, você pode ali fazendo anotações da matriz, seja ela impressa ou seja ela no computador. Então, em relação à estrutura do texto, o que nós temos em cada um dos níveis? Vou ampliar aqui para vocês. No nível 1, não existe nada no descritor que se relacione à estrutura do texto, porque o participante ainda não conseguiu desenvolver um texto estruturado. No nível 2, ele não está atendendo à estrutura com proposição, argumentação e conclusão. No nível 3 e 4, ele já tem proposição, argumentação e conclusão. E no nível 5 também, embora isso não esteja marcado ali no texto, na matriz, isso está implícito. O que é importante a gente observar aqui? Primeiro, a questão do nível 3 e do nível 4. Então, se eu consigo atingir essa estrutura de proposição, argumentação e conclusão, o meu texto vai ficar dentro desses níveis, né? Mas aí eu vou olhar para outros aspectos, ou o desenvolvimento do tema, ou a questão dos argumentos. O que mais que eu quero chamar a atenção aqui? No nível 1, a gente tem um domínio tão ruim que não tem uma estrutura. No nível 2, eu consigo visualizar essa estrutura, só que eu vejo que ela não atende a essas 3 partes. Então, veja a diferença entre o nível 1 e o nível 2. No 1, eu não consigo enxergar a estrutura. No 2, eu enxergo, mas eu sei que está faltando uma parte dela. Então, ou está faltando a proposição, a tese, ou está faltando a argumentação, ou está faltando a conclusão. É importante você explicar para o seu aluno que essas 3 partes, se a gente pensar além do Enem, elas nada mais são do que começo, meio e fim de um texto. Então, elas devem aparecer em qualquer gênero, não importa a extensão do texto, seja uma mensagem no WhatsApp, seja uma redação no Enem, ou seja uma tese de doutorado. Eu preciso ter começo, meio e fim, proposição, argumentação e conclusão. Então, o que a gente nota aqui? Que a gradação, como é que ela se dá, né? A gente sai da ausência de estrutura para a presença de estrutura. E aí, outra característica da redação do Enem é a questão da proposta de intervenção. Então, é muito comum o participante confundir a conclusão do texto com a proposta de intervenção. Ou seja, ele coloca a proposta de intervenção no final e aproveita para concluir o texto. Tá errado isso? Não. O que ele não pode é achar que isso é uma regra. Achar que ele precisa concluir o texto com a proposta de intervenção ou que a proposta de intervenção só pode aparecer no final do texto. A proposta de intervenção ela é avaliada na competência 5, mas ela não tem um lugar que ela precisa aparecer no texto. Ela precisa aparecer, não importa se é no começo, no meio ou no fim. É mais lógico que ela apareça no final como uma conclusão. Mas a gente nota também que o que pode ser prejudicial? O participante entender que todo o texto dele precisa trazer uma proposta de intervenção para terminar o texto. E a gente nota, avaliando outros vestibulares, né, redações de outros vestibulares, que os candidatos arrastam essa estrutura do Enem e colocam uma proposta de intervenção num tema, numa redação que não estava sendo solicitada. Então, ele não precisava ter feito a proposta. Então, o que eu preciso explicar para o meu aluno?
Concluir o texto não significa apresentar uma proposta, e apresentar uma proposta não significa que ela apareça no final do texto. A estrutura que aparece lá na cartilha do participante para caracterizar esse texto dissertativo argumentativo é essa. Eu tenho um tema, eu tenho uma tese, argumentos e a proposta de intervenção. Talvez isso leve a pensar que essa seria necessariamente a ordem de apresentação. Em relação ao domínio do texto dissertativo argumentativo, o que a gente tem na matriz de referência? Nível 1, demonstra domínio precário do texto dissertativo argumentativo com traços constantes de outros tipos textuais. Nível 2, apresenta domínio insuficiente do texto dissertativo argumentativo. Nível 3, apresenta domínio mediano do texto dissertativo argumentativo. Nível 4, apresenta bom domínio do texto dissertativo argumentativo. E nível 5 apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Em relação aos verbos, né? A gente viu lá no começo da aula 5 que na competência 2 a gente tinha lá os verbos demonstrar e apresentar. No nível 1, o participante demonstra, traz indícios de que o domínio dele é precário, né? O domínio do texto dissertativo argumentativo. Do nível 2 ao nível 5, ele já consegue apresentar com traços, né, com questões que eu consigo marcar na superfície textual, que esse domínio existe. Ele domina o texto dissertativo. Aí eu vou avaliar a qualidade desse domínio. Então, se a gente pensar aqui também nessa gradação, no nível 1, quando a gente fala ali em domínio precário, significa que ele vem caracterizado com traços de outros tipos textuais, que pode ser o narrativo, o injuntivo ou o expositivo. Então, o participante mescla no texto dele elementos de outros tipos textuais que mostram que esse domínio é precário. Então, a gente tem essa gradação de precário, insuficiente, mediano, bom e excelente, que é o nível 5. Bom, em relação àquela estrutura que eu mostrei, né, do texto dissertativo argumentativo, que está lá na cartilha do participante, tema, tese, argumentos e proposta de intervenção. O texto dissertativo argumentativo, ele recebe esse nome, porque, vou aumentar aqui, o argumentativo é caracterizado por defender uma tese. Então, o participante precisa, vamos lá no esqueminha da esquerda, compreender o tema para conseguir defender uma tese. Defender uma tese por meio de argumentos. Então, o texto é dissertativo porque ele disserta, ele utiliza explicações para justificar essa tese. É dissertativo e é argumentativo. Aqui eu trouxe um esquema para você pensar e para você trabalhar em sala de aula com seu aluno a diferença entre a redação escolar e a redação de vestibular. A gente veio falando desde o início, lá das primeiras aulas, do histórico do Enem, de ser uma avaliação em larga escala, dos avaliadores. Então, é importante a gente pensar o quanto esse contexto de produção da redação do Enem é específico. Então, eu estabeleci aqui essas diferenças, né? Na redação escolar, o tema, ele é definido pelo professor. Na redação de vestibular ou do Enem, ele é definido pela banca elaboradora. Então, da mesma forma que a gente tem a banca examinadora, que vai avaliar os textos, a gente tem a banca elaboradora, que elabora as propostas de redação do Enem e dos vestibulares. Então, a gente viu na aula 5 a estrutura, né, do comando, da frase temática, e a gente vai ver isso mais detalhadamente na aula 7. Então, toda vez essa banca elaboradora precisa seguir esse esquema na folha de redação, essa quantidade de textos, né, o tamanho que os textos terão e a composição da frase temática com aqueles elementos imprescindíveis, estabelecendo relação. Então, existe essa banca elaboradora. Em relação à delimitação do tema, na redação escolar, ela é estabelecida pela frase temática, né? O tema, desculpa, é estabelecido por frase temática. Na redação de vestibular, ele é estabelecido por frase temática mais textos de apoio. Então, os textos de apoio ajudam a delimitar o tema ou ajudam a trazer elementos para explicar o tema.
Vocês lembram que em 2015 a gente falou da proposta, né, de redação, a persistência da violência contra a mulher. A questão da persistência, que eu falei que era uma palavra forte, que era a primeira que aparecia no tema, caso o participante não saiba exatamente o que ela significa, ele tinha lá elementos nos textos de apoio, gráficos, que mostravam um aumento da violência contra a mulher ao longo dos anos. Então, ele consegue associar o que seria essa persistência. Em relação ao tempo, na redação escolar, na sala de aula, ele é equivalente ao da aula ou indeterminado. Quando você passa uma tarefa para casa para o seu aluno fazer uma redação, você não pede para ele usar apenas 2 horas, né? Provavelmente. O que não significa que você não possa fazer isso, que não seja uma estratégia interessante. Na redação de vestibular, ele tem uma média de 5 horas e meia para fazer o texto, e essas horas têm que ser divididas com as questões, como a gente viu lá nas primeiras aulas, né, de como funcionava o primeiro dia e o segundo dia de prova do Enem. Aqui, por que eu estou falando essa questão da tarefa, né? É que a gente não gosta muito dessa questão de você fazer um treinamento específico, cronometrado ali para o Enem. O que é interessante o aluno fazer é ir treinando, escrever e marcar quanto tempo ele levou. E não estabelecer, tenho 1 hora só para escrever meu texto, meu Deus, o que eu faço? Não, ele faz de uma forma livre e vê lá, nossa, levei 3 horas. No outro dia já levei 2 horas. O que eu preciso para agilizar essa minha escrita? Preciso fazer um rascunho? Preciso fazer um projeto de texto? Quais são os elementos que podem me ajudar a agilizar esse processo de escrita? Se a gente pensar nos interlocutores, nós temos os professores na redação escolar e a banca examinadora, que é conhecida como auditório universal. Por que auditório universal? Porque quando eu escrever o texto, eu não posso escrever prezada banca examinadora. Eu acho desse tema tal coisa. Não, eu preciso considerar que a banca ali é qualquer pessoa que tenha tido acesso ao meu texto. Então, é um auditório universal. Esse texto poderia estar publicado num jornal, num blog. Ele precisa ser autônomo. Então, eu posso encontrar essa redação no ônibus, por exemplo. Eu entrei no ônibus, sentei ali, vi uma folha, leio a redação e entendo qual foi o tema solicitado, do que ela está falando. Ele não pode ser vinculado nem aos textos de apoio, nem ao contexto de produção dessa banca examinadora. Em relação ao espaço, ele é definido pelo professor em sala de aula e é definido pelo vestibular, na redação de vestibular, que geralmente corresponde a 30 linhas no máximo, e no Enem nós já vimos que o mínimo são 8 linhas, então de 8 a 30 linhas. O gênero, ele é definido pelo professor na sala de aula, geralmente é uma dissertação, e no vestibular é um dissertativo argumentativo na maioria das vezes. Por que na maioria das vezes? Porque nós temos vestibulares, como o da Universidade Estadual de Campinas, no estado de São Paulo, em que você pode escrever uma carta, um bilhete, existe uma variedade de gêneros solicitados no vestibular. Em relação à finalidade, a finalidade da redação escolar é atender a uma demanda do professor, seja para atribuição de notas, seja para avaliação dos conhecimentos adquiridos pelo aluno, avaliar se ele fixou aquele conteúdo. E no vestibular, a finalidade da redação é conquistar uma vaga em curso superior. Então, aqui a gente volta para aquela questão que o Enem, a redação do Enem, define o programa de vida do participante. Porque dependendo do seu desempenho na redação, ele vai conquistar ou não uma vaga no ensino superior. E, por fim, os critérios de correção da redação escolar são estabelecidos pelo professor, pode ser ou não em diálogo com o aluno, e na redação de vestibular eles são estabelecidos pela banca examinadora. Porém, o que é muito importante a gente pensar aqui? Essa banca examinadora é composta de muitos professores, muitos avaliadores, e todos eles se pautam na matriz de referência para a redação para avaliar os textos. Por isso a gente está aqui estudando a matriz para entender como é feita essa avaliação. Então, são vários professores lendo vários textos e eles precisam adotar os mesmos critérios, agir da mesma forma para que os textos sejam avaliados de forma justa. Tá bom? Então, o que mais?
Voltando na questão dos conectivos, só mais 2 aspectos para a gente observar aqui, dos níveis mais baixos e dos níveis mais altos. Nos níveis mais baixos da matriz de referência, a gente tem geralmente os conectivos ou e ou. Então, eu destaquei aqui para vocês. No nível 1 da competência 2, o participante apresenta o assunto tangenciando o tema ou demonstra domínio precário do texto dissertativo, argumentativo, com traços constantes de outros tipos textuais. Então, lembra, a gente está olhando aqui na competência 2 para tema e gênero. Então, ou ele tem um problema no tema ou ele tem um problema no gênero, por isso ele está no nível 1. No nível 2, ele consegue desenvolver o tema recorrendo à cópia. Então, ele fez o tema, mas ele copiou. Ou ele tem um problema, um domínio insuficiente do texto dissertativo argumentativo. Aqui tem uma outra questão super importante que talvez eu ainda não tenha falado. Quando a gente olha para a matriz de referência para redação, acho que aqui surgiu uma boa oportunidade para falar sobre isso. Pensando no ou. Como é que eu vou saber? Vamos pensar aqui numa hipótese de que o participante apresenta o assunto tangenciando o tema e apresenta domínio insuficiente do texto dissertativo. Ou seja, eu estou mesclando, estou pegando um elemento do nível 1 e um elemento do nível 2. Em qual nível você acha que essa redação vai ser encaixada? É sempre no nível mais baixo, que é aquele que vai puxar a nota do participante. Então, sempre que o texto apresentar uma característica do nível de 2 níveis, o que vai prevalecer é o nível mais baixo. Então, aqui, vamos supor que ele tenha desenvolvido o tema recorrendo à cópia, mas, que é uma característica do nível 2, mas ele tem um domínio precário do texto com traços de outros tipos textuais, ele volta para o nível 1. Tá bom? Então é importante que isso fique claro aí para você passar para o seu aluno, que é importante ele fazer o melhor, né? Não ficar nesse jogo de, mas eu copiei, eu não tenho domínio, mas eu copiei. Não, procure desenvolver. É melhor desenvolver o tema de uma maneira ruim, com uma argumentação mais fraca, do que copiar textos motivadores, que é outra prática muito comum, não só no Enem, como em outros vestibulares. Aqui, em relação à competência 2, o que tem lá na cartilha do participante sobre a cópia e a paráfrase, né? Vou ampliar aqui para vocês. A gente viu que no nível 2, ele desenvolve o tema recorrendo à cópia dos textos motivadores. Então, quer dizer, ele foi copiando. Ele pode não ter copiado tudo exatamente como estava, mas ele recorreu à cópia. Foi o artifício que ele utilizou. Então, consta lá na cartilha do participante. Para efeito de avaliação e de contagem do mínimo de linhas escritas, os trechos que representarem cópia dos textos da prova de redação ou do caderno de questões serão desconsiderados em relação ao total de linhas escritas, valendo somente as que foram produzidas pelo participante. São consideradas linhas com cópias aquelas compostas integral ou parcialmente por trechos de cópia da prova de redação ou do caderno de questões. Esse ponto é fundamental para a gente discutir, porque isso foi uma mudança também, tanto que eu trouxe essa informação da cartilha do participante de 2020, né, que foi uma mudança nesse critério de correção. A matriz, como eu venho falando para vocês, ela se mantém há muitos anos no Enem, que ela vai servir de parâmetro para se estabelecer os critérios, né, mais específicos de correção. Então, essa questão de desenvolver o tema recorrendo à cópia dos trechos, ela se mantém. A questão agora é como ele recorre a essa cópia e de que forma ele vai ser punido. Pelo que a gente está vendo aqui na cartilha do participante, o que ocorre é o seguinte: copiou, eu como avaliador vou desconsiderar que aquelas linhas ali existem. Então, se ele só tiver abordado o tema naqueles trechos que ele copiou, eu vou desconsiderar a existência desses trechos e ele pode ser punido por fuga ao tema, tá? Porque a primeira questão que o avaliador tem que observar, uma das primeiras, é essa da cópia. Ele copiou, o texto é dele. Então, se ele tem, por exemplo, a gente viu a questão do texto insuficiente, né? Ele precisa ter no mínimo 8 linhas. Se ele tem 15 linhas,
mas 9 são cópia, na verdade ele só tem 6 linhas de produção própria. Então, eu vou considerar que ele é um texto insuficiente. Então, esse é um critério muito criterioso, digamos assim, muito específico da relação dos textos com a cópia. Então, é importante o aluno ter isso em mente, o participante. E o que mais que está dito aqui? Também não só dos textos motivadores, mas do caderno de questões. Então, a gente viu lá que as provas de língua portuguesa, a prova, né, é feita no mesmo dia da redação. Então, não adianta ele pegar trechos de textos que estavam lá nas questões de língua portuguesa, que ele vai ser punido da mesma forma. E aí, para finalizar aqui essa aula 6, os níveis mais altos, a gente tem o conectivo E. No nível 3, desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e apresenta domínio mediano. Então, aqui, nos 3 níveis, né, ele já tem essa junção. Ele tem uma argumentação e ele tem o domínio do texto. Esse domínio é mediano. No 4 e no 5, ele tem argumentação consistente. No 4, apresenta bom domínio do texto dissertativo argumentativo. E no 5, além desse domínio ser excelente, a argumentação ela é produzida a partir de um repertório sociocultural do participante. Então, vejam como para a gente subir de nível, né, na avaliação dos textos, a gente vai juntando elementos, tá bom? Espero que você tenha entendido, que tenha ficado tudo muito claro. E a gente se vê na próxima aula em que vamos analisar as propostas de redação. Espero vocês lá. Até mais!